Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor, vosso Deus. Josué capítulo 23, verso 11. Antes de sua morte, Josué discursa ao povo, enfatizando o que Deus fizera até então. Eles estavam adquirindo a terra de Canaã, conforme o Senhor prometeu que lhes daria. Mesmo havendo terras a serem conquistadas, conforme é declarado pelo próprio Deus a Josué, pois lemos no capítulo 13: Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Josué capítulo 13, verso 1. Certo é que Deus lutaria por eles para conceder toda a terra de Canaã, conforme prometido a Abraão. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Gênesis capítulo 15, verso 18. Todavia, em Horebe foi proposta uma aliança condicional, aliança distinta da aliança incondicional feita com Abraão. Moisés evidencia isso ao discursar antes de morrer, dizendo: Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que, hoje, aqui estamos vivos. Deuteronômio, capítulo 5, do verso 1 ao verso 3. Paulo ressalta, evidenciando também as distintas alianças, que a lei não anula promessa. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Gálatas capítulo 3, verso 17 e 18. A aliança em Horebe coloca sobre os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó a responsabilidade de cumprir a lei, que é composta de 613 mandamentos. Entre esses estava o de eliminar os povos de Canaã. Não era permitido contrair alianças com eles, assim como imitar a adoração que eles prestavam a seus falsos deuses. Esses povos praticaram o que Deus abomina, como oferecer seus filhos em sacrifícios aos seus falsos deuses e terem relações sexuais com animais. Portanto, Israel seria um instrumento de juízo sobre os cananeus e por isso não deveriam fazer a obra relaxadamente. Como é dito em Jeremias: Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Jeremias capítulo 48, verso 10. Amar a Deus exige se sujeitar à sua vontade. Isso requer esforço, porque o pecado nos tornou inclinados à desobediência. Naturalmente, optamos por desobedecer. Josué prossegue dizendo: Porque, se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante dessas nações ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabei, certamente, que o Senhor vosso Deus não expulsará mais essas nações da vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite as vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nessa boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Eis que, já hoje, sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nem uma só promessa caiu de todas as boas palavras
que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. E sucederá que, assim como vieram sobre vós todas estas boas coisas que o Senhor, vosso Deus, vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós, outros, todas as ameaças até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor, vosso Deus, quando violardes a aliança que o Senhor, vosso Deus, vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Josué, capítulo 23, do verso 12 ao verso 16. Sabemos a paga que Israel colheu por escolher o caminho da desobediência. Estando Israel no cativeiro, o profeta Daniel, ao orar, confessa o porquê de a nação estar naquela situação. Daniel declara: sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se, para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Daniel capítulo 9, do verso 11 ao verso 14. É um tanto difícil aplicar à igreja alguns textos bíblicos da lei e dos profetas. Normalmente abraçamos as bênçãos pela obediência e negamos qualquer consequência pelo pecado. Saqueamos alguns termos da aliança que nos são favoráveis e fechamos os olhos para os outros. Vivemos muitas vezes como se a fé morta, isto é, sem obras, nos livrasse das consequências do pecado. Mas uma coisa é certa: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Gálatas capítulo 6, verso 7 e verso 8. Assim como Israel recebeu a paga por viver segundo a mentalidade carnal, em rebelião à vontade de Deus, os crentes também devem obedecer ao Senhor Jesus Cristo, nada dispondo a carne com suas concupiscências. A igreja parece ter perdido o temor a Deus. Alguns crentes, ao serem repreendidos por seus líderes, declaram: só Deus pode me julgar, como se o juízo de Deus sobre o pecado fosse um tapinha nas costas de um pai frouxo, dizendo ao filho que cometeu um grave pecado: tudo bem, na próxima você se sai melhor. Todo aquele que teme a Deus e nasceu do Espírito sabe que a vida cristã é uma luta constante contra o pecado que tão de perto nos rodeia. Existirá, até sermos revestidos da incorruptibilidade, uma luta interna. Paulo declarou aos Gálatas, dizendo: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso agrado. Gálatas capítulo 5, verso 17. Portanto, devemos nos esforçar para amar a Deus. Creio ser o tempo onde há mais distrações, mais oportunidade de a carne desfrutar
de suas concupiscências. A tecnologia, por exemplo, coloca o pecado a um clique de distância. É preciso tomar decisões drásticas se queremos viver debaixo do senhorio de Cristo. Jesus não salvará ninguém que não aceite seu senhorio. Ele só é salvador de quem ele se tornou Senhor. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor, vosso Deus. Josué capítulo 23, verso 11.